Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos. Que bênção, né? Que bênção que o Senhor Deus nos dá de podermos mais uma vez nos aprofundarmos aqui na palavra, né? Nós sabemos que nosso tempo é curto, Jesus está às portas, muitas coisas acontecendo, né? Eu creio que vocês estão vendo aí a geopolítica do mundo, tá literalmente pegando fogo, as coisas acontecendo, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, né? Então, queridos, hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo de Gênesis, né, do capítulo 1 de Gênesis. Ficarei algumas dúvidas, então hoje eu vou complementar o estudo de ontem, passando algumas dúvidas, tá bom? Sejam todos bem-vindos, os inscritos deste canal, os que já estão aqui mais tempo, os que chegaram agora. Sejam todos bem-vindos, é um prazer compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês, tá bom? Então, queridos, vamos lá, ó, recapitulando, ontem nós aprendemos, né, sobre a criação, né, o capítulo 1 de Gênesis. Se você não assistiu essa aula, assista a aula aqui embaixo no canal, porque essa é a continuação da aula de ontem para você conseguir entender melhor, tá bom? Então, se você não assistiu a outra aula, assiste lá para você entender melhor essa aqui, tá bom? Porque hoje eu vou dar continuação para tirar algumas dúvidas, acrescentar algumas coisas do estudo de ontem. Então, queridos, vamos lá, né? Sem mais delongas, hoje eu quero falar exclusivamente sobre o versículo 2, né? O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim, ó: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Então, é esse trechinho aqui que eu quero dar ênfase, né? Para que nós possamos estudar hoje e entendermos hoje justamente essas duas palavrinhas aqui, ó. Nós vamos entender trevas, né, e abismo, né? O que é essas trevas que já estavam aqui na terra, né? E o que é o abismo? Onde está o abismo? Então, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela vai nos responder essa questão, né? Nós vimos que a terra, a palavra de Deus, ela não nos dá informação em relação à idade da terra, porque no princípio Deus criou os céus, no plural, e a terra. Esse princípio que é eterno, nós não sabemos quantos anos tem. O relato que a Bíblia nos traz é da criação de Deus, não da criação da terra. A terra, ela já existia, assim como a Bíblia não define como foi criada a água, assim como a Bíblia não define como foi criada a terra em si, né? Toda essa matéria já estava aqui, né? Aqui é a criação do ser humano, né? E de tudo que envolve a sobrevivência ali do ser humano, né? O seu habitat. Isso foi que Deus, ele criou, né? Essa é a criação. Mas a terra, né? Como nós vimos ontem, né? A Bíblia, ela não nos dá essa informação de quando ela foi, né, criada. Então, nós vamos entender hoje, né? Vamos entender, porque aqui logo a primeira frase depois, né? Que diz que no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Nós vimos ontem que o princípio, ele é atemporal, ele não tem tempo determinado. Então, a Gênesis, a história começa falando justamente sobre trevas e abismo, né? A primeira coisa que vem falando aqui é sobre trevas e abismo. O que nos mostra que a terra, ela estava numa condição, né,
de falta de organização, né? A terra, ela precisava que ela fosse reorganizada, né? E fundamentada, trabalhada nela, para que depois a existência, né? Ela viesse a acontecer, a existência da vida, né? A vida animal, a vida vegetal e a vida do homem também. Então, vamos entender que treva que era essa, né? Que estava aqui já na terra já tinha água, né? Já tinha treva. E vamos ver que treva que é essa e que abismo que era esse, né? Vamos primeiro entender sobre o abismo, uma coisa de cada vez. Que abismo é esse que estava aqui quando Deus foi criar todas as coisas, né? O que é o abismo, né? Vamos entender o que é o abismo? Ó. O salmista diz assim, ó, no Salmo 88, no versículo 11, diz assim, ó: será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Então, o que é o abismo? O abismo, queridos, é o lugar, né, dos mortos. É o lugar dos mortos e também a prisão dos demônios, como a gente vai ver. Quando Deus, lá na frente, né, no decorrer, não da sua criação, mas no decorrer do desenvolver, né, do ser humano lá na frente, quando a nação de Israel ela é instituída ali, Deus ele pede para que o povo de Israel, as tribos, separem cidades refúgio. O que eram essas cidades refúgio? Essas cidades refúgio eram as prisões, eram locais tidos como prisões onde pessoas que cometiam um crime, um assassinato sem querer, né, por acidente, elas iam para esse lugar, para o vingador do sangue não tirar a vida dessas pessoas. Então, a ideia de um local para aprisionamento, ela é desde o princípio, né? Desde aqui, da criação, já tinha esse lugar, né? Que é o abismo, que é o lugar, a prisão dos demônios. A gente vai ver aqui nos textos, né? Relatado no começo, a primeira coisa que fala é sobre isso, né? Quando Deus ele vai ali exercer a sua criação. E se nós analisarmos, né, nós vivemos em um mundo onde a nossa Constituição, né, ela também pune pessoas que supostamente, né, cometem crime, não todos, né, a lei é para todos, mas nem todos cumprem essa lei. Então, o que acontece? Quando a pessoa transgride uma lei, né, transgride o nosso Código Penal, Civil, Penal, o que acontece? Essa pessoa ela é aprisionada, ela vai para uma prisão, né? Então, se os homens, os seres humanos, né, eles já têm esse princípio, né, de que é necessário haver um local para reter, para conter, né, pessoas com esse tipo de índole, né? Imagina Deus, o Criador. Então, assim como Deus, Ele próprio, separa, reserva essa prisão, esse aprisionamento, né? Para essas criaturas, esses seres que pecaram, e depois lá no futuro o próprio Deus ele vai pedir para o seu povo que façam, né, prisões para que pessoas que cometeram crimes, né, não intencionalmente, fiquem lá, né, nessas prisões. Então o abismo nada mais, nada menos do que uma prisão. É uma prisão, né? E nós vamos ver textos aqui na própria palavra de Deus que confirmam isso que eu estou falando para vocês, né?
Então, um deles está lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 31, e diz o seguinte, ó, vou ler o versículo 30 e o 31, para ficar completo o entendimento, ó. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios havia entrado nele. E implorava-lhes, dizendo, não nos mande para o abismo. Então, aqui é o relato do endemoniado, aquele rapaz que era possesso, lá em Gadara. O que acontece? O que esses demônios, eles pedem para Jesus? Eles imploravam que Jesus não mandasse eles para o abismo. Onde que era o abismo? É a prisão deles, né? É a prisão deles. É esse mesmo abismo aqui relatado, né? Que a terra era sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo. Então, essa prisão, esse abismo, né, já estava lá. E essas legiões aqui, ó, elas imploravam para Jesus para não ir para lá, para não voltar lá para o abismo, para não serem presos lá no abismo. Então, vamos ver mais um texto para deixar ainda mais claro sobre o abismo, o lugar, né, de prisão. Olha só. Ó, Apocalipse capítulo 9, eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o 11. Ó, no versículo 1 e o 2 diz assim, ó. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça com a de uma gigantesca fornalha. O sol e a luz, o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. A ênfase aqui não é no Apocalipse, é só no abismo. Eu quero mostrar, provar para você na palavra de Deus que o abismo existe, ele é real, é a prisão dos demônios que Deus já separou desde quando Deus criou tudo. Tudo foi organizado, né, e separado e criado tudo no princípio, né, como Deus deixou. E aqui no Apocalipse revelando, né, justamente a evidência de que no final, né, esses demônios que estão lá, né, aprisionados, eles vão ter o tempo de sair e vai acontecer tudo que está descrito aqui, que eu não vou entrar nessa questão do Apocalipse, é só para provar para você de que o abismo existe, ele é real e ele é uma prisão dos demônios, ó. Versículo 11, ó. Tinha um rei sobre ele, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Vamos ler mais um texto, Apocalipse 11, 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Aqui é o contexto das duas testemunhas, né? Duas testemunhas. Então, é só para vocês entenderem como é real, né, o abismo e a prisão desses demônios neste local. Ó, Apocalipse 20 lançou 23. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações. Então, o abismo, né, está lá. Quando Deus cria tudo, quando Deus organiza tudo, quando Deus estrutura tudo, já está tudo lá, né? Na própria parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro, né? Ele, que está lá em Lucas 16, 26, o próprio Jesus fala, né? Dá esse exemplo, né?
do abismo, do inferno, da morada dos mortos. Então não tem como nós, né, não crermos em algo tão real, né? Tão real que é justamente isso daqui, ó. É o abismo, a morada morada não, a prisão, né? A prisão dos demônios. Então, vamos entender agora, né? Já que a gente entendeu que o abismo, né? Que esse abismo aqui, ó, que era coberto por trevas, estava aqui antes do Senhor Deus, ele, né, organizar tudo, já estava aqui, né, lá nas profundezas. Então, vamos entender, então, o conceito de trevas, né? O que é trevas, né? As trevas é a ausência de luz, não de qualquer luz, né? As trevas, ela é a ausência de Jesus. Jesus, ele é a luz, né? Por isso, naquele momento, nesse momento aqui, ó, quando Deus, ele fala, haja luz, né? Como nós vimos na aula de ontem, não é que Deus cria a luz a partir do nada, né? Nós vimos lá no capítulo 1 de João, né? Jesus, ele é a luz do mundo, né? A luz do mundo, né? Iluminando e trazendo, gerando vida, né? Então, vamos entender, porque os evangelhos, principalmente, tem muitas passagens que falam, que faz referência, que nos fala justamente sobre essa questão, que é a ênfase que eu quero dar aqui hoje nesse estudo, que é filhos da luz e filhos das trevas, né? Como o próprio Jesus deixa claro aqui, né? Então, vamos entender e aprender, né? Essa questão da luz. Olha só. Ó, Lucas 16:8 diz assim, ó. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos das trevas são mais astutos no trato com os outros do que os filhos da luz. O próprio Jesus aqui está falando, fala de Jesus. O próprio Jesus, ele fala que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Então, essa luz que é Jesus, né, que está lá na criação, né, trazendo vida ali para todos, porque Jesus, ele é a luz do mundo, né? Então, desde o princípio, Deus, ele já faz essa separação, né? Já fica determinado, já fica separado entre os filhos das trevas e os filhos da luz. A gente vai ver bastante nos evangelhos essa questão de filhos do dia, filhos da luz, né? Filho das trevas. Então, nós vamos comparar aqui nos textos, né? Então, a gente viu o próprio Jesus falando dos filhos das trevas, né? Que eles são mais astutos do que os filhos da luz. Então, vamos andar aqui, ó. João 35:36, Jesus, o próprio Jesus diz, ó. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Então, a quem é essa luz que Jesus está falando aqui para que eles creiam? É ele próprio, ó. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz, né? Por isso Jesus fala, não só que ele é a luz, mas que nós somos luz. Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Hoje o mundo não está em trevas total, por quê? Porque nós que somos filhos da luz, que é Jesus, nós estamos aqui brilhando, né? A luz de Jesus, né? Que traz vida para cada um de nós, né? Faz com que nós brilhemos neste mundo de escuridão, né? Então, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, eu vou ler o versículo 17 até o 19, diz assim, ó.
eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui é Jesus, o próprio Jesus falando com Paulo, né? Dando proteção, garantia, proteção que ia livrar ele, né, do povo dele, dos judeus e dos gentios também, e dando ali para ele a sua função, do seu ministério, aquilo que Paulo ia passar a fazer a partir de então, que a função de Paulo era abrir os olhos e convertê-los, né, das trevas, né, para a luz. Então, o que é as trevas? As trevas é a ausência de Jesus. Toda pessoa que não tem Jesus, ela está em trevas. Quando Deus ele faz essa separação lá, né, entre trevas e luz, já há uma separação entre filhos da luz e filhos das trevas. Quem vai servir a luz e quem vai servir as trevas. Por isso, todos nós nascemos em treva. Treva era a condição que estava a terra antes de Jesus, a luz do mundo, chegar ali, trazendo vida para tudo, porque tudo que foi feito por intermédio dele, né? Como a palavra diz. E sem ele, nada do que foi feito, né? Nada do que existe poderia ter sido feito sem ele, né? Então foi por intermédio dele que todas as coisas foram feitas. Então todos nós estamos, antes de sermos alcançados pela luz, nós estamos justamente nesta condição que a terra estava. A terra estava sem vida, a terra estava sem luz. E o que tinha na terra? Tinha trevas, né? As trevas cobriam, né, a face do abismo. Então tinha as trevas. Então as trevas é a condição de todo ser humano, né? O ser humano ele só sai dessa condição de treva quando ele é liberto pela luz de Jesus, o próprio Jesus que é a luz, como ele está falando aqui, ó. Convertê-lo das trevas para a luz, sair das trevas, sair da escuridão, né? E vir para a luz. Então, vamos ver mais um versículo aqui, ó. Vamos ver mais um versículo aqui, ó. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivem como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, vou linkar, conectar uma coisa aqui com outra. Essa bondade, justiça e verdade são princípios do reino, né? Que eu não vou misturar os assuntos para não virar uma salada de fruta. Vamos ficar aqui na luz. Então, o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que antes, né? Antes do quê? Antes de Jesus, todos nós éramos trevas, né? Todos nós estávamos nessa condição. Mas agora sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Como é que um filho da luz vive? Ele vive brilhando, ele brilha nesse mundo. E como é que ele brilha nesse mundo, né? É através do fruto da luz, né? E aqui fala do fruto da luz. O fruto da luz é o fruto do Espírito. Olha só, talvez você tenha estudado a palavra de Deus, você nunca tenha se atentado a esse detalhe, né? Que tá aqui, ó, pois o fruto da luz, você já tinha se atentado a isso? Sobre essa questão do fruto da luz? Tá aqui, ó, Efésios, capítulo 5, versículo 9, ó, pois o fruto
da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, né? É o fruto do Espírito, é o fruto da luz, né? Então, essa era a nossa condição. Nós éramos treva. E em Cristo Jesus nós nos tornamos luz, porque Ele é luz e nós somos filhos da luz. Assim como era a terra, né? Sem forma, vazia, né? E as trevas habitavam, mas quando a luz chegou, né? Houve uma separação entre a luz, o dia, e as trevas, a noite. Olha só, ó, mais uma vez Paulo falando aqui, ó, para os Tessalonicenses 5:4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas, porquanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança e da salvação. Então, queridos, olha só, mais uma vez Paulo nos falando que nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, nós trabalhamos, né, durante o dia. Lembra, o próprio Jesus, ele nos aconselha, ele fala nos evangelhos, né, que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque os filhos da luz trabalham no dia, e os filhos das trevas, né, eles trabalham na noite. Tudo que é feito, né, tudo que os filhos das trevas fazem, eles não fazem à luz do dia, né? Tudo que o satanismo faz, essa seita, tudo que esse povo, esses ocultistas fazem, né? Todas as coisas erradas, asquerosas que eles fazem à noite. Eles fazem nas trevas, né? Junto com o pai deles, porque o pai deles, né? É treva pura, pura treva. Então, entenda, queridos, entenda uma coisa. Desde o princípio da criação, não da terra, desde o princípio da criação, tudo já está definido. O projeto e o plano de Deus, ele é perfeito em tudo, né? Por mais que o pecado entrou no mundo, ele não se originou aqui no mundo, mas ele entrou no mundo, né? Entrou no mundo através de quem? De Eva, não, de Satanás. Satanás, ele já tinha pecado, ele já vem para cá trazendo pecado. Então, quando o pecado entra aqui, tudo bem que para nós passou por Adão e Eva, mas quem traz o pecado para cá é o próprio Satanás, não é Adão e Eva. Satanás, né, ele tenta a Eva também cair, porque ele já tinha caído em pecado, entendeu? Então, o próprio Jesus, ele nos adverte quando ele diz, né, que todos nós, né, precisamos brilhar como uma candeia, que uma candeia ela não é colocada embaixo, né, de nenhum lugar, ela tem que ficar no lugar alto para brilhar, para que todos vejam. Então, a Bíblia está repleta de texto, né, falando, né, sobre as trevas, a luta, né, entre as trevas, que é o caos, que é esse conflito, né, esse conflito cósmico, né. Então tá repleto de texto falando, né? Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Os olhos é a candeia, né? É da alma. Então tem muitos textos, né? Que falam sobre essa questão. Então, queridos,
É, é isso que eu queria deixar claro aqui, tirar as dúvidas aqui sobre essa questão do abismo, né? O inferno existe, ele é real, o mundo dos mortos, o abismo existe, ele é real, né? Deus, quando fez, né? Ele fez tudo perfeito e tudo certinho, né? Por mais que nós não entendamos. Então, as trevas já estavam aqui, né? As trevas, o que é as trevas? Eu vou falar de novo. As trevas é a ausência da presença de Jesus, né? É a ausência de luz, né? É a falta de organização, né? A terra, ela estava justamente assim, né? Sem um governo, sem uma direção, sem uma estrutura. Por isso Deus, ele vem para trazer ordem, né? Ordem em meio a esse caos, né? Que estava aqui, né? Esse caos todo, né? Então Deus, ele vem trazendo ordem e colocando em prática o seu plano. Então, queridos, para você que estava com dúvida, e eu espero ter sanado a sua dúvida, eu espero que você tenha entendido, né, o que é o abismo, né? O abismo, busque mais textos. A palavra de Deus tem muitos textos que falam sobre o assunto. Como eu sempre digo aqui, não tem como trazer muitos textos, porque senão fica muito extenso a aula. Mas você pode agregar aí no seu estudo, buscando mais textos bíblicos referente ao mesmo assunto, tá bom? Então, nós entendemos que as trevas já estavam aqui, né? Que o abismo, né? É um local, prisão de demônios, né? Onde os demônios ficam, né, lá, estão presos, alguns presos lá, reservado, né, para o dia lá do Apocalipse, para a batalha para batalha não, para os acontecimentos que vai ocorrer lá no Apocalipse, né, o inferno também. Então, não tem, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, né, nós entendemos a separação entre dia e noite, filhos do dia e filhos da noite, né? Filhos de Deus e filhos de Satanás. Ah, Satanás não tem filho. Tem filho, sim. Os filhos das trevas. O próprio Jesus diz lá em Mateus: Satanás é o pai de vocês, que é mentiroso e pai da mentira. Então, sim, nem todos são filhos, né? Os filhos de Deus, né, são aqueles que obedecem, e os filhos de Satanás, né, são aqueles que fazem a vontade de Satanás, e os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, alguns são criaturas, todos são criaturas criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que obedecem a sua palavra. Então, como nós conhecemos, né, quem é filho da luz e quem é filho das trevas? Nós acabamos de ler aqui, justamente pelo fruto, né? Pelo fruto que nós conhecemos a árvore de quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Então é isso, queridos. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem aí para mim, tá bom? Se tiver algo a acrescentar também, algo que passou batido aqui, que eu não tenho entendido também, vocês podem mandar aqui para mim também algum texto bíblico que acrescente, tá bom? Mas a princípio esse vídeo era justamente para isso, né? Para responder essas duas dúvidas aí em questão, né, ao abismo, né? O mundo dos mortos, prisão dos demônios, e em relação às trevas, né? Que é justamente isso, né? Não só as trevas em si, como a escuridão, né? A ausência da luz, da presença de Jesus, mas também indo além disso, né? A separação
entre luz e trevas, né? Entre dia e noite, simbolizando aí os filhos de Deus, né? E os filhos de Satanás, né? Filhos da luz, filhos das trevas. Então, queridos, é isso por hoje. Que você possa meditar, pensar e que você venha crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu glorifico teu nome santo, agradeço por mais um dia na tua presença, por toda a bondade, Senhor Deus, demonstrada a cada um de nós, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada um dos teus filhos aqui na terra, a igreja perseguida, Pai. Aqueles que sofrem e perecem, Senhor Deus, e não negam a sua fé, mas permanecem, Senhor Deus, firme, Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o teu santo e bom Espírito venha abraçá-los, Pai, confortar, dar força, dar coragem, Pai, que tu nos sustente, Senhor, nesses últimos dias, para que nós possamos estar fortalecidos, firmados em Ti, que nós possamos, Pai, estar despertos e despertar outros também, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, nos dá a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que Jesus derrame, transborde amor nos nossos corações, tá? E que nós possamos não perder tempo, que nós possamos usar o nosso tempo, o tempo que nos resta, que é tão precioso, com sabedoria, divulgando o reino de Deus, a mensagem do reino, para que Jesus venha, tá bem? Tá bom? Fiquem todos com Deus, meu povo, um cheiro e até o próximo.